Olá, muito boa tarde, com toda a educação e a dignidade que você merece. Afinal de contas, não sou como o Suquita que estava aqui anteriormente. Você viu como é uma criatura absorta aquela, Suquita. Completamente perdido, fanta, deslumbrado pelo sua extravagante veste, disse o colega da Gazeta do Povo, a sua extravagante veste. Agora aqui é uma aula melhor, né, Paula? Veja, linguagens. Olha só que... Fica discutindo publicidade, uma aula inteira para discutir publicidade. Deixa para lá, vamos trabalhar questões. Boa tarde a você, muito boa tarde, grande abraço, satisfação imensa. Bem-vindo, bem-vindo, você está chegando agora, hein? Você que está chegando agora está na TV nesse momento. Assista, faça sua inscrição no MOOC. Aparece o MOOC aí na telinha para nós, MOOC, moc.ifpr.edu.br, para você se inscreva já. Tem essa opção, mas faltam 2 semanas para o Enem. Justamente, você pode assistir a aula de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sem exagero, mas pode sim. São só 300 e tantas aulas. Fique tranquilo que você assiste. Overdose de nós. Rapidinho. Já pensou? Overdose de cada um. Assista, por favor. Você que está na TV Assembleia, você de todo o território paranaense, dos 399 municípios, abraço especial a quem está no norte, quem está no norte, sul, leste e oeste, quem está no centro. Que maravilha curtir você conosco. Leste, oeste, norte, sul e no centro. Seja bem-vindo. Você está com IFPR Eureka. E IFPR Eureka é o nosso pré-ENEM. Vamos trabalhar, Paulo? Vamos. Chega de onda, né? Venha. Isso. Temas para a aula de hoje. Olha, vamos combinar o seguinte. Trago-lhe um bombom. Se você adivinhar, você não pode ter visto. Tá. Quantas 12 questões a professora Denise preparou para mim? Rapidinho. Rapidinho. Tenho certeza que Você já vai dar sentiu pelos temas que vem um amontoado de questões. Sim. Então vamos juntos. Função social da internet, da web, função social da web, beleza? Isso vai trabalhar com o quê, Paula? Com as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Depois temos o quê? Os pronomes de tratamento e a sua função social também. Importantíssimo. Vossa Senhoria. Daí a compreensão da construção linguística, a língua propriamente dita. A colocação pronominal, vamos com próclise, pró. Depois mais a mesóclise, mezzo. E mais a ênclise, exatamente. E daí a parte finalzinha da aula é com quem? Com o mestre Graciliano, que está com letra minúscula. Por que será? Graciliano Ramos, já corrigimos, na literatura, e os textos publicitários que vêm na sequência. No teu Enem desse ano você terá vários textos publicitários, tenha certeza, vai pintar para você publicidade nas 40 questões de linguagens. Por que eu disse 40 e não 45? Porque deixa a língua estrangeira moderna de lado, mas também vem com publicidade. Só que as nossas 40 serão recheadas por tecnologias de informação e comunicação, as funções sociais, os gêneros do texto, as funções da linguagem, a interpretação, quadrinho, tira, charge, foto e muita publicidade. Certeza. Veja, estamos falando isso, olhando para você e dizendo, às vésperas do exame, 2 semaninhas, aí o Enem para nós vai pintar em teu caminho. Manda, Paulinha. Isto, vamos à primeira questão, né? Sem perder tempo. Você viu que viu a diferença de aula desta aula para a aula anterior, essa né? aula rende? Mas, Como é que é? Não entendi. Você vê, lógico, né? Você vê que por isso não é à toa, né? Olha aqui, olha, não é à toa. Olha o grau de superioridade. Né? Você percebe isso, não é o grau de superioridade. Superior, não adianta. Quando tem 2 é porque é um grau de superioridade. Você está vendo? 2, né? 2. Por quê? É superior, é plano superior. Né? Aqui lá tem um só. Vamos adiante. Questão 104. Semana que vem 3. Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em 2 palavras. 2 palavras, Paula, sublinha, vale a pena estar escrevendo. Caneta com tinta preta, universalidade e interatividade. Universalidade e interatividade. As luzes que pensavam que Gutenberg, inventor da imprensa escrita, maravilha, a Bíblia é o primeiro livro, a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade, para grande parcela dessa humanidade, entro nesta parcela com um grãozinho de areia, exatamente nisso.
As luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal cultivavam um modo de utopia, um pensamento vago, imaginativo, que muitas vezes não se realiza. Por quê? Porque ele é vago, porque ele é fluido, mas ele pode se realizar sim. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. Manda, amiga. Isto, obrigado. O sonho de... Edvan, vou deixar para você, Edvan, essa aqui. Edvan vem daqui a pouquinho, hein? Ele e o companheiro intrépido dele, Gru. Sonho de Kant, Immanuel Kant, era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor. Então Kant dizia, sonho dele, que cada indivíduo, autodidatismo, Paula, aquele charlatão falou com você sobre isso, que cada um fosse o quê? Leitor e autor, beleza? Que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem, e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Olha aqui, hoje há um suporte poderoso com o texto eletrônico. Vamos entrar no mundo da web, certo? Exatamente isso. Manda, Paulinha, manda. No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho de Kant e, que vem antes dele, da universalidade e da interatividade. Lembra? Ele é ao mesmo tempo que leitor e autor, então ele é tudo. Ele é ao mesmo tempo leitor e autor, joia, certo? Então, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo, a universalidade e interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à função social da internet. Então, aí está a função social da internet, que mudou a humanidade. Não tenha dúvida disso. A internet mudou a humanidade. Sabe aquele invento que você diz assim, revolucionou? Claro que revolucionou. Revolucionou na medida em que possibilita ações sociais múltiplas. Um destaque só, não podemos nos alongar, poderíamos, não podemos nos alongar. Primavera Árabe. Que Laércio, Marcos, Oswaldo, Mocelin, Edvan, Leonardo tratariam com profundidade, esse sexteto dos nossos mestres, tratariam com profundidade esta temática, ou seja, a função social da internet, o quanto a internet mexeu no aspecto histórico, no aspecto geográfico, no aspecto sociológico, no aspecto filosófico. Por quê? Porque a internet consegue revolucionar. Ela é subversiva. A internet é subversiva, inclusive porque ela democratiza as coisas. Agora eu entendo o que é envelhecer um pouquinho mais, Paula. Quando eu precisava de consultas, já fazendo a primeira faculdade, a de jornalismo, eu usava um livreto pequeno de bolso da série Primeiros Passos, que nós temos o seguinte título, o que é? Então esses livretos eram adquiridos pelos estudantes acadêmicos, universitários, sobretudo o que é vida, o que é morte, o que é ecologia, o que é jornalismo, o que é comunicação, o que é isso. São livretos. Hoje, no seu telefone, basta que o indivíduo pegue o seu telefone, ele imediatamente procura o oráculo Google, e imediatamente com o oráculo ele tem acesso a essas informações. Claro que muitas delas são horrorosas, mas algumas delas são proveitosas. Ele tem isso ao alcance dos dedos. Como isso revolucionou uma série de situações, certo? Isso é uma outra... Você nunca viu esses livretos da série O que é? Não, esse não. Existe. Por isso que eu disse, olha, qual foi a minha fala inicial? Estamos envelhecendo. O tempo está passando. Segue, amiga, função social. Então, a função social da internet é o quê, Paula? É a de propiciar, olha o verbo, globalizar, certo? Expandir, propiciar de novo e expandir, certo? Qual é a função da internet? Só olhando os verbos, Propiciar, proporcionar, expandir. O que é? Propiciar, globalizar. Como fica? Bom, eu tenho 3 palavras diferentes.
E eu vou dizer que dessas três, as três estão certas. Por que não? Claro que estão certas. A função social da internet é propiciar alguma coisa? Sim, claro que é. A função social da internet é expandir? Sim, claro que é. A função social da internet é globalizar? Sim, efetivamente, claro que é. Sem dúvida alguma. Então, todas estão certas. Não. Agora eu vou ter que ler a continuidade, certo? Então, alternativa A. Propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos. Olha, esta primeira parte aqui é exatamente a colinha que eu acabei de dar. Livre e imediato acesso às informações. E, ao mesmo tempo, olha o E aqui, funcionando como o quê? Funcionando como aditivo, conjunção coordenada aditiva, o intercâmbio de julgamentos. Isso acontece. Então, essa alternativa A, ela é razoavelmente boa. Eu quero ver as outras. B, globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes. Essa B tem a sua vertente correta também. É porque ele fala sobre universalização, né? Que é a função social da internet, com a universalização. Exatamente, exatamente. Então, nós temos duas certas, nós temos duas boas. Expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais. Olha, até pode ser, mas será que essa, aí a pergunta que você vai ter que fazer depois, será que essa é a função social da internet? Será que essa é a função básica da internet como aspecto social, em que o indivíduo é o quê? Nós estamos esquecendo o enunciado, estamos esquecendo que o indivíduo é autor e o indivíduo é leitor dele mesmo. Então, ele não precisa ter as informações de interesse pessoal voltadas para ele, já as conhece. Surgiu um complicador aí. Letra D, propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços. Isso acontece também, mas será que é só isso? Essa é a função social da internet? Proporcionar entretenimento e acesso. E que tipo de entretenimento? Basta pensar, YouTube. Então, até aí, tudo certo. Letra E, expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico. É o que a internet faz. Então, na verdade, Paula, esta questão, ela tem todas as alternativas certas. Se eu estivesse em seu lugar, eu marcaria todas. Mas aí não deu. Aí você diz, estou perdido. O que é que eu faço? Você obrigatoriamente vai ter que voltar ao questionamento. Sim. Muito bem. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à função social da internet. Mas aí, é claro, a função social da internet não é esse todo. Esses são penduricalhos que a internet... Pode passar a próxima, por favor? São penduricalhos que a internet possui. Quando você se torna autor e, ao mesmo tempo, leitor de tudo aquilo que produz, significa que você não só terá a democratização dos saberes, não só terá relações interpessoais, não só terá acesso a produtos e serviços e não só o espaço mercadológico, mas você terá fundamentalmente um intercâmbio de julgamentos e reflexões. Então, é claro que, clica para nós, por favor, a alternativa mais adequada é essa, mas é uma questão difícil, porque ela vai se colocar assim, a letra B está errado por quê? Porque não é só função da internet o acesso aos saberes, a função social maior está acima disso, então isto aqui é secundário. Depois, expandir as relações interpessoais é secundário, certo? Propiciar entretenimento e acesso é secundário também. E a mesma coisa, espaço mercadológico é secundário. O que é fundamental? O livre e imediato acesso a todas as informações e, ao mesmo tempo, este intercâmbio do quê? De valores, que são julgamentos. Ok, Paula? Não é maravilhosa, mas ela deu aquela mordidinha. Eu teria errado. Mas é uma questão que coloca você em xeque por causa disso. Na verdade, todas têm a sua assertividade, mas parcial. É que aí você pensa no que a internet proporciona como um todo, mas aí é só pensando na sociedade. O que para a sociedade é pontual. Tá? Por favor, pode seguir.
Isso. Aí nós temos pronome de tratamento. Esse quadro que está aqui é bastante interessante. Você vai tratar quem? Pessoas da sua família, como você. Senhor, senhora, tratamento respeitoso. Depois, excelência, na vossa senhoria, tratamento cerimonioso. Já não existe mais, é um arcaísmo. Pouca gente vai usar isso, é um arcaísmo mesmo. Vossa Excelência, só altas autoridades, certo? O síndico do teu condomínio não é uma excelência, tá? Pode querer, mas não é. Vossa Eminência, só cardeais, santidade, só o Papa, a Alteza, príncipes e duques, magnificência, reitores, magnífico reitor, majestade, reis e reverendíssima, sacerdotes. Aqui faltou o ilmo, que pode ser usado também. Ilmo, ilustríssimo, autoridades menores. Pode seguir, por favor? Isso, é questão 105. O Senhor, carta a uma jovem que, estando em uma roda, em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o Senhor. Muito bem, o Senhor. Senhora, aquela a quem chamaste Senhor, que aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que o Senhor, ele não é de nada, nem de ninguém. Bem, o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição. E esta nobreza tenho eu. Muito bem, Senhor, senhora, manda. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis você escolhestes a mim, é bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí o território onde eu mando, é no país do tempo que foi. Essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. O velho Braga, o maior cronista brasileiro para muitos de todos os tempos, carinhosamente chamado como o velho Braga, o Braguinha. Ai de ti, Copacabana. Pode seguir, por favor? Isso. Então nós temos a pergunta. A escolha do tratamento que se queria atribuir a alguém geralmente considera as situações específicas de uso social. Mais uma vez, Paula, a questão do uso social. A violação desse princípio causou mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação é... Pode seguir, por gentileza? Então, análise e interpretação. Essa palavra, Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. A letra B. A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição. Tempo para água. Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa. D. O território onde eu mando é no país do tempo que se foi. E. Não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Bom, se a questão anterior foi melindrada e talvez um pouco mais difícil, essa que se apresenta é mais suave, ela é mais doce e ela é mais acessível, porque você já matou a questão. Ora, volta a pergunta, Paulinha, o questionamento. Isso, tá ali. A violação desse princípio do tratamento, a violação desse princípio causou mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação já matou a questão. A, B, C, D ou E. Resposta fácil, sem medo de ser feliz. Clica para nós, Paula. Só pode ser. Por quê? Porque você tem aqui uma analogia. Um muro frio e triste, porque dá um certo respeito e, ao mesmo tempo, um distanciamento. Respeito e um distanciamento que não se requer exatamente por causa disso. Não se requer sob nenhuma hipótese. Ele queria algo mais próximo, algo mais querido, algo mais informal, algo que fosse mais assim, vamos brincar, vamos ser amiguinhos. Não é isso que se colocou aí necessariamente. Gostou dessa? Então pare de me chamar de senhor, tá? Muito bem. Não é brincadeira. Vamos imediatamente para 130. Terceira questão para nós, hein? Olha lá. Olha, só textos longos. Eu sei, nosso estudante.
Você certamente se pergunta assim, mas a prova de linguagens ela tem que ter paciência, né? Tem. Não só paciência, como perseverança. Os dois P's aí, né? Paciência e perseverança, para que você consiga fazer uma boa nota mesmo. Porque textos longos, aqui nós já gastamos uma série de situações, mas você tem 45 para resolver, incluindo a língua estrangeira moderna. Vamos resolvê-la. A substituição do haver por ter. Aí, puro gramatiquês, hein? Do haver por ter. Certo? Haver por ter. Em construções existenciais, no português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa. Paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse. No final da fase arcaica, Matos e Silva, é um texto, analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em textos escritos dos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos da sintaxe histórica, quanto de haver, como verbo existencial com a concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Jóia, um pouquinho de informação. Teoria para você. A língua portuguesa, ela é composta por um tripé, você não pode perder isso de vista. Esse tripé é essencial. A conceituação desse tripé foi para nós valiosa demais. Primeiro, o índio já estava aqui no Brasil e o português invade. Então você tem duas situações. Os dialetos indígenas, mais o português, o galego-português, o português arcaico, o português do século XV, XIV, XV e XVI em Portugal. Beleza. Aí você terá o negro, trazido à força, trazido sob influência do chicote, da chibata, e esse negro é colocado no Brasil e traz a sua cultura também. Então você tem três situações. Esta heterogeneidade, esta miscigenação fez diferença para compor o nosso idioma e compor também as nossas relações interpessoais. Ou seja, só depois de mais de 200 anos é que o português se tornou a língua efetiva do Brasil. Isso é um fato. Só depois de cerca de 800 anos, 200 anos, não inflacione, é que as coisas se tornaram efetivas no português. Mas daí chegaram os negros. E logo depois, Paula, dos negros vieram os imigrantes. Tua descendência, tua etnia? É polonesa e ucraniana. Justamente, vieram para cá. A Segunda Guerra, 70 anos, a minha italiana. Então nós também viemos para cá. É a história do bisavô, é a história do tataravô. Então essas influências todas mexeram a língua. E é claro que há uma diferença. Quando se coloca aqui no texto exatamente essa mudança, você vê aquilo que o haver e o ter. Então, não pode seguir. Como se vê, obrigado, nada é categórico e um purismo estreito. Só revela um conhecimento deficiente da língua, purismo estreito. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e através deles dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Ora, para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que, para a autora, por quê? Porque é essa ideia que se coloca ali, justamente para a autora. Então é para ela, não para você. E nessa hora, se o candidato não leu, se o candidato não se apoderou desse conhecimento, ele vai errar essa questão, porque não é para você, é a concepção da autora do texto, do que ela entende como formação da língua. Vamos às questões. Ótimo. Então nós temos, alternativa A, o estabelecimento de uma forma prescinde de uma pesquisa histórica. Será que você estabelece, para estabelecer uma norma, você precisa de uma pesquisa histórica e daí ao mesmo tempo aqui não prescinde? Ah, muito bem. Os estudos clássicos da sintaxe histórica enfatizam a variação e mudança da língua, a sintaxe histórica, aquilo que veio do passado, mas que vive uma transformação. Alternativa C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. Olha, cuidado, lá no começo você viu que tudo parece se opor a este papo aqui. Ou seja, tudo o que é
hierarquizante como fundamentação da norma, definição da norma. Olha a grande dúvida que se vai colocar aqui. D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Por favor, cuidado com esses reducionismos nas questões de linguagens. Quando você fecha a porta e diz só isso, só pode falar desta forma, porque senão está errado. Cuidado com esses reducionismos, e aí você tem a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Estudos linguísticos, uma única norma, sim, mas cuidado, será que é para a autora? Ah, entendi. Muito bem. E letra E, os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Ora, são prejudiciais por quê? Porque eles excluem, porque eles afastam, porque eles não deixam a língua ser o que ela é, viva, um elemento dinâmico. Bela questão, das três que estamos resolvendo, essa de longe é a mais consistente, porque aborda o gramatiquês, a fala. Manda a resposta, Paulinho? Está aí para nós. Exatamente isso. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, o que você estava errado aqui na alternativa A? Este prescindir, o termo prescindir, não. Equivocado. Na B, os estudos clássicos da sintaxe enfatizam a variação e mudança na língua. Não. Ao contrário, eles elucidam isso, ilustram isso. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua, definição da norma. Não, esse hierarquizante e a norma estão errados. A letra D, a adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. Mas aí nós colocamos no slide anterior. Isso é para a autora? É para a autora? E aí você diz que não. Os comportamentos puristas, porque é uma crítica, são prejudiciais ao desenvolvimento, ao todo, porque eles simplesmente são restritivos. Gostei dessa questão. Questão boa. Manda, Paula, vamos adiante. Olha aí, as nossas só tem aqui, vamos corrigir, tem um defeitinho aqui, é mezóclise. Isso, é o processo enclítico, proclítico e mesoclítico. Ou seja, pronome. O pronome está em destaque. O, a, pode ser o se, pode ser o te, pode ser o me. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós. Ele, singular e plural. Pronomes do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si. Como você aprendeu isto, você aprendeu não, me isso. ensinaram. E você não aprendeu isso? É. Não, a gente aprende, mas faz tempo, né? Deixa de lado, né? Faz muito tempo. Muito bem. Então, se esse pronomezinho, pensa assim. Paulo é um verbo. Paulo é um verbo, tá? Verbo. E ela manda. Mas muitas vezes o pronome, sou eu, esse pronome se junta ao verbo. Se ele vier antes, estou aqui antes, sempre você terá próclise. Pronome antes do verbo. Só que eu nunca posso começar uma oração, uma frase. Então, te deixe, né? O deixe, me peça, me entregue, se dê. Né? Isso aí, não, os pronomes não começam. Os pronomes sempre vêm no início da oração aqui. Se eu estou aqui, eu sou agora uma ênclise, porque eu estou depois do verbo. Ênclise, depois do verbo, é o mais usado. Ênclise é o pronome depois do verbo. Ênclise é o pronome depois do verbo. Próclise é o pronome antes do verbo. Próclise é o pronome antes do verbo. E mesóclise é o pronome junto com o verbo. Próclise é o pronome junto com o verbo. Ou seja, ele está no verbo propriamente dito. Pouco usado. Dir-te-ia. Far-te-ei. Uma fala, queria eu, não, quiser-te-ei. Para com isso. Estas expressões já estão em desuso. Não que a mesóclise não possa ser usada, mas se você tiver condições de trabalhar no futuro do presente, verbos terminados em ei, ou futuro do pretérito, verbos terminados em ia, aí sim você terá o emprego da mesóclise, mas dá para substituir por ênclise. Então você tem as definições aqui, antes do verbo, olha aí, falamos há pouco, antes do verbo, mesóclise junto com o verbo, no meio dos verbos, e ênclise
depois do verbo. Bom para anotar, você com seu bloquinho de anotações, bom para anotar isso, já anotou. Manda, Paulinha, vamos resolver. Questão 100, olha que linda questão, 100. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos. E aí só um detalhe, hein? Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou achando essa prova meio cabeluda, né, Marcos? Ela está meio difícil, meio densa, meio pesada. É a do sistema prisional. Alguns dizem assim, não, sistema prisional, prova mais fácil, mas não é. É a mesma situação. Você tem questões dos dois lados. Prova oficial, prova do sistema prisional. Não fique com essa lenda. Isso é a teoria da conspiração. O homem não chegou à lua e tudo mais. É o monstro do Lago Ness, essa história toda. Esqueça. Tá? Em matemática e física dá para sentir isso também. O sistema prisional é bem pesado. Às vezes é pesado, assim, não é mais fácil, mas fácil nada, né? A densidade das questões, essa então, pesadíssima. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, os, a, as, les, nos e vos. Esses pronomes podem assumir 3 posições na oração em relação ao verbo. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como o pronome relativo. Ênclise, pronome... Quais partículas atrativas? Não me, certo? CA e por aí adiante. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, que acontece quando este estiver no imperativo, afirmativo, no infinitivo impessoal, regido da preposição a. Ou quando o verbo estiver no gerúndio, NDO, gerúndio, puxa lá, NDO, vou estar falando, NDO, falando, pensando, agindo. Mesóclise, usado quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente, futuro do pretérito. Olha, mas o que é isso, Marcos? Isso é a questão. Mas então já explicou tudo na questão? Sim, a teoria sim. Para refrescar a memória do sujeito, que daí fica absorto. Mas isso é teoria? Claro que é. Teoria colocada ali. Então, agora vamos resolver a questão, então. Muito bem. A mesóclise, então esqueça a ênclise e esqueça a próclise. A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. Na norma culta você pode usar ainda, não é? Menos usual. No entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em, para acertar, hein, Paula? A, não lhe negou o que era o improviso, tá? B, faz muito tempo que lhe falei essas coisas. C, nunca um homem se achou em mais apertado lance. D, referia-se a Dona Evarista ou Telaía, encontrado em algum outro autor. Letra E, acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente. Cuidado, cuidado, não confunda pera com mimosa, polcã, tangerina ou qualquer outra fruta além do abacaxi. Cuidado que pode ter erro aí, certo? Qual é a resposta? Você falou. Não, diz assim, pode voltar, isso. Então, diz o seguinte. Acertado. Isso, por quê? Olha só, olha o que eu falei há pouco. Imediatamente a mesóclise já está gritando para você a resposta correta. Mas algumas pessoas poderiam fazer assim a teimosia. Não lhe negou. O verbo negar, Paula, tem um atrativo, certo? Que no pronomezinho, que é o não. Que é o não, é um advérbio de negação. Perfeita. Próclise. Está aqui. Próclise, perfeitinha. Faz muito tempo que lhe falei. Outra vez. Olha aqui, o que é um pronome relativo. Ele atrai o pronome oblíquo. Perfeito. Próclise também, bonitinho, tudo perfeito. Nunca um homem se achou em mais apertado lance. Da mesma forma, você pode colocar aqui o se achou, tá? Sem nenhum problema, o se está aqui, elemento atrativo. Próclise da mesma forma. Daí aqui, acabou de chegar dizendo-lhe. Perfeito, por quê? Porque antes do gerúndio, você deve evitar. E aqui não tem elemento atrativo. Então é ênclise obrigatória. Ênclise está aqui. Quer dizer, só sobrou mesmo, referia-se a Dona Evarista. Mas alguém poderia confundir dizendo referir-se, ia-se, inventar uma situação e errar por causa disso. Não, o telaía, bem claro e bem específico. É isso, né? As outras questiúnculas, resolvemos 4 delas, ficam para você seguir o barquinho aqui conosco, você que tem os slides disponíveis para as nossas atividades, ok? Então, agora que você teve essa overdose de Marlos na tua vida, em redação, sósia e agora em linguagens, você respira 15 minutinhos e Paula ficará muito feliz na presença dos ilustres Edvan, o filósofo, e na sequência, Gru, o
Coruja. O malvado. Não perca o malvado favorito. Volto semana que vem, quinta-feira, certo? Nós só teremos aula quarta, quinta e sexta, tá bom? Segunda e terça você fará o quê? Aquela redação que o Suquita te recomendou, a publicidade infantil em questão no Brasil. Grande abraço, bom final de semana, até a próxima.